Segunda-feira, que dia? Pessoal, bom dia. Quem estiver entrando, por favor, libere a câmera. Isso, para todo mundo saber quem está aí. Beleza? Bom dia para todo mundo, Deus abençoe. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Alex. Beleza? Benção. Lara, Lucas, Rafael. Ah, Larinha aí, cara de sol, tá de pijama ainda, Lara? Eu não estou de pijama porque eu acordo cedo para essa informação. Ah, tá bom. O Henrique acordou agora também, o Henrique. Tá de pijama sim, tá de pijama sim, dá pra ver. Não estou de pijama, não estou de Bom dia, Carol. Pessoal, bom dia para vocês, muito bom ter vocês aqui. Nosso encontro semanal, já vamos começar mais um minutinho. Já deu para ver os rostinhos de vocês. Como que vai funcionar, pessoal? Vocês são protagonistas desse momento. Então, utilizem o chat para mandarem as dúvidas, seja de um exercício, de um conceito, e na ordem que for surgindo aqui eu vou resolvendo, vou batendo um papo. Se precisar, eu pareio aqui minha tela, a gente resolve alguma coisa mais específica para você. Durante a aula, pessoal, fique com o seu microfone desligado. Acho que a câmera também já dá para ficar desligado, para a gente conseguir se concentrar melhor aqui. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, vamos começar então. A Lara já mandou aqui um exercício 14 da página 73. Fique com a sua apostila, o seu caderno em mãos aí, que a gente vai batendo um papo, tá bom? Vamos ver aqui então, página 73, o exercício é o 14. Professor Fernando, na sala de espera ali, tem um pessoal para entrar. Então, se você reconhecer quem são, pode liberar eles. Não está aparecendo mais para mim aqui a sala de espera, não estou conseguindo ver. Conhece um tal de Enzi? Enzi, não, conheço o Enzo. Então, vai esse. Sabrina? Sabrina, sim. Júlia? Júlia, sim. João Cordeiro? Também. Giovana? Sim. Letícia? Sim. Yudi? Sim. Maria V? Sim. Eric? Sim. Arthur Rodrigues? Sim. Mariana? Sim. Leonardo Henrique? Sim. Carolina Rosa? Quem? Carolina Rosa? Sim. Arthur? Sim. Ana Figueiredo? Sim. Então tá, ok, já admiti todos eles aqui. Obrigado, professor. Pessoal, vamos lá então. Exercício 14 da página 73, vamos juntos aqui. Duas substâncias A e B têm calores específicos iguais. O Ca vale 0,2 e o Cb vale 0,4. Ele te deu a massa do Ma 500 gramas, do Mb 250. Ele quer saber, pessoal,
qual vai ser a quantidade de calor produzida dependendo da variação de temperatura. Pessoal, só dá aquela desligadinha no microfone esperto aí. É uma calopsita que achei na Sabrina? internet. Depois eu vejo, estou estudando. Tá. Doutor Alex, se o senhor puder só me ajudar com a questão dos microfones, que eu acabei colocando você como Administrador, né? Anfitrião da sala, e eu não estou conseguindo mais bloquear os microfones, tá bom? Pessoal, vou bater um share aqui na minha tela para eu fazer um passo a passo aqui para você no PowerPoint, tá bom? A sacada é a seguinte, que nem está lá no seu slide. Existem dois tipos de calor para a gente analisar. Existe o chamado calor sensível e existe o calor latente. O calor sensível, pessoal, é aquele que acontece quando há variação de temperatura entre os corpos. Quando você esquenta, quando você resfria o seu corpo, o calor que foi absorvido ou foi liberado é o chamado calor sensível, que é o que está acontecendo nesse exercício 14, porque ele fala de variação de temperatura nas alternativas, ok? A equação, pessoal, do calor sensível é o Q-macete, Q igual a MC, deixa eu pôr um delta aqui para facilitar a nossa compreensão, aqui, vezes variação de temperatura ΔT. Quem é quem? Está lá no seu slide. M é a massa da amostra, ΔT é a variação de temperatura final menos inicial. O que a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, é com esse Czinho. Esse Czinho é o cara, Czinho. Ele é chamado calor específico sensível. Esse Czinho, pessoal, é um valor tabelado para cada material. Cada material tem o seu Czinho. Pode continuar. Você tinha colocado para me deixar mudo aqui? Ah, desculpa, entendi Fernando aqui. Tranquilo. O Czinho é tabelado por material e é a unidade do Czinho que determina as outras unidades. Isso vai ajudar muito você, pessoal. Porque perceba, no 14, como é que está escrito a unidade do seu Czinho? Caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Ou seja, ele já está dizendo para você que o calor, que é a energia, vai ser dado em calorias, que a massa vai ser dada em gramas e que a temperatura vai ser dada em graus Celsius. Esse cara determina as outras unidades. Isso é importante para você, tá? O que mais que o Czinho fala para a gente, pessoal? O Czinho mostra a facilidade ou dificuldade de aquecer ou de resfriar uma amostra, um material. Por exemplo, está lá no seu slide que a gente já comentou. O Czinho da água. O Czinho da água, pessoal, vale 1 caloria por grama grau Celsius. É um Czinho padrão e é um Czinho, pessoal, considerado alto. Ou seja, dá trabalho aquecer uma água e dá trabalho resfriar uma água. Você precisa de muita energia para isso acontecer, tá? Por isso que eu coloquei no exemplo lá do slide. De manhã, quando você vai na praia, já tem sol, a areia está quente, mas a água está fria. Por quê? Porque o Czinho da água é alto, ela demora para esquentar. Mas o Czinho da areia é baixo, é algo em perto de 0,2, 0,3. Então a areia esquenta muito rápido. Agora, quando você vai à noitinha, no fim da tarde, começo da noite na praia, a areia já esfriou, porque ela esfriou rápido por causa da ausência de calor externo, no caso do sol. Mas a água que recebeu aquele calor do sol o dia inteiro, ela foi aquecendo, 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 e uma vez que ela aqueceu, ela também vai demorar para resfriar. Essa é a sacada da importância do que o Czinho tem para nós. O calor latente, pessoal, vou só passar esse resuminho e a gente resolve o exercício. O calor latente é aquele associado à mudança de estado físico, de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou ao contrário. Qual que é a formulinha do calor latente? Q igual a M vezes L. É o que mole. Então, o Q é o calor, o M é a massa e o L, ele faz as vias do Czinho. É o calor latente daquele material que também é calibrado para cada material e para cada estado físico. Como assim? A água tem um latente de fusão
e a água tem um latente de vaporização. Então, depende do material e depende do estado físico. Isso está explicado no seu slide lá, o passo a passo. O que a gente vai utilizar agora, pessoal, é essa ideia para resolver o exercício. Então, vamos lá. Não, em branco não, eu quero com texto. Aqui. Agora, vamos pegar o exercício 14, então. Ó. Exercício 14 da página 73. O exercício te dá dois materiais. O material A, ele tem um Czinho que vale 0,2, com as unidades específicas, e a massa valendo 500 gramas. O B, o Czinho vale 0,4 e a massa vale 250 gramas. O exercício quer saber quanto calor vai ser produzido dependendo da temperatura. Então, vamos, pessoal, calcular o Q macete de cada um, tá bom? Q igual a... Deixa eu copiar aqui a equação para não ficar digitando toda hora. Q igual a MC delta T. Vamos substituir. A massa do A vale 500, o Czinho do A vale 0,2, a variação de temperatura, eu não sei, delta T. Agora multiplica aqui comigo. 500 vezes 0,2, pessoal, dá 100. 100 vezes delta T, tá bom? Guarda isso aqui. Isso aqui quem é? É o calor do A, tá bom? Aqui, ó, QA. Ok? Esse é o QA. Guarda esse cara. Agora vamos para o B. Vou usar também o Q macete, que é igual a MC delta T. Porque ele também está variando a temperatura, não há mudança de estado físico. Perfeito? Valores. Massa é 250. O Czinho é 0,4. Vezes a variação de temperatura, que eu também não sei quanto vale. Ok? Se você multiplicar, pessoal, 250 por 0,4, também vai dar 100. Pode fazer essa continha aí. 100 vezes delta T. Então, perceba, aqui é QB e lá em cima é QA. O que o cara está te mostrando? Que o calor absorvido pelo A é 100 vezes uma variação de temperatura e o calor absorvido pelo B também vai ser 100 vezes uma variação de temperatura. Ou seja, quando este ΔT aqui, for igual a este ΔT daqui, o que vai acontecer? Este calor vai ser igual a este calor. Percebeu? Se a variação de temperatura for a mesma, o calor absorvido por cada material vai ser o mesmo, que é o que está escrito na alternativa A. A mesma quantidade de calor produzirá a mesma variação de temperatura, ou a mesma variação de temperatura vai fazer o corpo absorver ou liberar a mesma quantidade de calor. Isto só acontece porque esse carinha aqui, ó, deu o mesmo valor. É uma condição específica desse exercício por causa dos valores do Czinho e da massa. Se desse diferente aqui, essa multiplicação do MC, aí você teria um resultado diferente dependendo do valor. Se esse carinha aqui, por exemplo, fosse menor, se esse cara aqui fosse 50 e esse cara fosse 100, o que aconteceria? Esse QA teria uma quantidade de calor igual a metade da quantidade de calor do B para a mesma variação de temperatura. Mas não é isso que aconteceu. Como esses valores são os mesmos, para a mesma variação de temperatura, vai dar o mesmo calor. Tá bom? Esse é o exercício 14. Beleza? Tira print aí quem precisar. 3, 2, 1. Tiramos. Vamos lá. Tudo bem? Beleza? Pergunta da Sara aqui. Isolantes térmicos. A questão é a seguinte, pessoal. Sobre transferência de calor, sobre como o calor é transferido de um corpo para outro, nós temos dois grandes tipos. Os materiais condutores e os materiais isolantes. Em eletricidade tem outros, né? Tem semicondutores, tem supercondutores. A gente vai estudar isso ano que vem. O que é um material isolante, pessoal? Como, por exemplo, a lã, a malha, né? Que é um exemplo clássico que a gente utiliza. O material isolante, pessoal, ele não permite ou ele dificulta a troca de calor entre o corpo, que está com aquele material, por exemplo, o nosso, com uma blusa de lã, e o ambiente. Por isso, pessoal, que não é certo dizer que a lã, a malha, a blusa, ela nos esquenta.
ela não deixa o calor ser trocado. Vamos lembrar lá do módulo anterior. Como que o calor é transferido? O calor sempre vai do corpo mais quente em direção ao corpo mais frio. É sempre dessa forma. Então avalia comigo. Nossa temperatura média é 36, 37 graus Celsius. O nosso ambiente aqui hoje está um dia fresquinho, sei lá, 20, 22 graus Celsius, que seja. Então qual é a tendência natural? O calor sair do nosso corpo em direção ao ambiente. Até quando isso vai acontecer? Até que os corpos entrem em equilíbrio térmico, até que haja uma igualdade de temperatura. Então a nossa tendência era perder calor até ficar com uma temperatura de 20, 22 graus Celsius. A gente já está chacoalhando de frio. Então a gente tem duas formas de manter a nossa temperatura. Um é o nosso mecanismo natural do corpo humano, né? Animais homeotérmicos têm isso lá, o chamado sangue quente. O que é o sangue quente? Mantém a temperatura do corpo constante, mesmo em condições adversas. Agora, esquece que é um corpo humano. Coloca a blusa, coloca o material isolante. O material isolante não permite que o nosso calor seja liberado para o ambiente. O calor fica acumulado ali naquele espacinho entre você e o material, de forma que a temperatura permaneça constante. Então, não é certo dizer que o material isolante nos aquece. Ele só mantém o calor armazenado, que é aquele vídeo que eu encaminhei para você na semana passada sobre o efeito estufa. Os gases estufa funcionam como um isolante. O efeito estufa por si só, ele é alguma coisa boa, porque ele mantém a temperatura da Terra constante. Se não tivesse uma camada natural de gás carbônico, metano ou outros gases, a Terra já teria congelado. O problema do efeito estufa é o acúmulo. Muito gás carbônico, muito metano, ele não começa a deixar só a temperatura constante. Ele aumenta a temperatura da Terra. Aí começa derretimento de calotas polares, aumento do nível dos oceanos, tirar correntes marítimas do curso, aquelas coisas que aí você já conhece do efeito estufa, que causam aquecimento global. Mas material isolante por si só, ele não permite ou dificulta a troca de calor. E pelo amor de Deus, não diga que lã, que material isolante, não deixa o frio entrar. Isso não existe. O frio como quantidade de energia não existe. Não é o frio que entra, é o calor que sai. Fecha a janela para o frio não entrar. Está errado. Não é o frio que entra, é o calor que sai. O frio não existe como quantidade de energia. Tá bom? Hanna, você que perguntou depois da Sara, pode perguntar, por favor. Com o microfone mesmo? Pode perguntar, não tem problema. Tá, são meio que duas perguntas. Tá. Uma é sobre aquele Czinho lá, a quantidade de calor sensível, acho que é alguma coisa assim. Calor específico sensível. Isso. A quantidade é sempre a mesma para esquentar e para resfriar, ou tem alguma substância que tipo aquece mais rápido? Boa pergunta, pessoal. E a resposta é que é a mesma, tá? Perceba que na sua equação do Ki-macete tem um ΔT. O ΔT ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, isso não influencia o valor na questão se é para esquentar ou resfriar o material. Então, pegue, por exemplo, a água. 1 grama de água precisa de 1 caloria para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Se você quer esquentar a água, se você quer aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, você faz a água absorver 1 caloria. Se você quer que a água resfrie 1 grau Celsius, ela libera 1 caloria. O valor é o mesmo, independente se é para absorver ou para liberar, tá bom? E tinha uma outra pergunta. Posso fazer agora? Claro. É errôneo a gente falar que, por exemplo, certo alimento tem tantas calorias? Eu fiquei meio pensando nisso. A gente usa realmente a caloria naquele negócio lá da tabelinha de valor energético que a gente vê dos alimentos. A questão é, pessoal, que quando você vê lá o alimento tem tantas calorias, tantas quilocalorias, o que ele está falando? Ele está falando do valor energético. Quando você se alimenta daquele material, certa massa daquele material, quando você quebra as ligações químicas daquele material no seu processo de digestão através de enzimas, você vai aprender isso esse ano em química, lá com relação à energia de ligação.
toda ligação química possui uma energia armazenada. Então, quando você quebra essa ligação química vai liberar uma energia para você. E essa energia o seu corpo vai utilizar para executar suas tarefas. Então, não é que está totalmente errado dizer que o corpo tem tantas calorias. O mais certo é dizer que aquela massa, daquele alimento, daquela comida, enfim, quando as ligações químicas forem quebradas, essas ligações químicas liberam para nós uma quantidade de energia de tantas calorias que daí a gente utiliza nos nossos processos. Tá bom? Obrigada. Por nada. Yudi, vamos lá. Exercício 27 da página 60. Vamos lá. Ah, pessoal, esse exercício é muito bom, tá? E a questão é a seguinte, ó. Esse exercício 27, ele demanda um pouco de tempo e eu já gravei um vídeo referente a esse exercício. Eu lembro que eu mandei para o Enzo, eu mandei para a Carol Rosa, que me perguntaram. Eu já gravei áudio, eu gravei vídeo, eu só não disponibilizei para todos. Como é um exercício que requer um passo a passo um pouco maior, Yudi, eu vou disponibilizar para vocês no iClass o vídeo com essa resolução no passo a passo, que eu acho que a gente ganha um pouco de tempo aqui e vocês ficam com esse vídeo guardado para vocês. Pode ser, Yudi? Eu mando para vocês agora como um bônus da resolução desse exercício, ou eu subo no canal do YouTube. Pode ser? Manda um joinha aí para mim se você concorda com isso. Se você não concorda, não me manda um joinha que daí eu resolvo para você aqui, então. Tá bom, Yudi? Dá um alô aí para mim. Yudi. Oi, Yudi. Alex, tudo bem aí com a sua tela, Alex? Não, deu problema aqui, peraí. Tá. Deu ruim aqui. Deu ruim. Põe em cima aqui, ó, no seu botãozinho verde da tela, ele aparece a opção de você parar o pareamento da tela. Pronto, deu certo. Pronto, voltamos. Eu vou disponibilizar esse vídeo por ele mostrar um passo a passo mais organizado para a gente conseguir fazer mais exercícios aqui no nosso encontro. Eu acho que a gente tem um maior benefício, tá bom? A próxima aqui da ordem é a Júlia. Exercício 26 da página 60. Beleza, vamos lá. Isso dá para a gente fazer aqui, ele não tem tantos passos. Vamos lá. É sobre dilatação. Um cano de 5 metros de comprimento, quando submetido a uma variação de temperatura de 120 graus Celsius, apresenta uma dilatação de 10,2 milímetros. Grifa milímetros. Grifa essa unidade aí, por favor. A partir dessas informações da tabela, constata-se que o cano é de que material? Pessoal, vamos lá. Vou parear aqui a minha tela para a gente fazer as continhas o passo a passo, tá bom? Vamos colocar no PowerPoint que eu acho que é mais fácil. Vamos lá, pessoal. O que o exercício está falando aqui? Ó? Exercício 26, página 60. É um cano de 5 metros de comprimento. Pessoal, esse 5 metros é o comprimento inicial do cano, que a gente chamou lá na equação da dilatação de L0. Perfeito? 5 metros é o comprimento inicial. Ele foi submetido a uma variação de temperatura. Pessoal, variação de temperatura é ΔT. Vamos pôr o nosso delta aqui. ΔT, 120 graus Celsius. Ok? E ele também te deu, pessoal, qual foi a dilatação. O tanto que o cara ganha ou perde, né, de tamanho é o ΔL, lá da sua equação de dilatação. Então, meu ΔL, 10,2 milímetros. Perceba, pessoal, que você já tem uma questão de unidade para você ajustar.
O seu ΔL está em milímetros e o seu comprimento está em metros. Professor, tem que estar no sistema internacional? Não, não precisa. O que precisa, pessoal, é o ΔL e o L0 estarem na mesma unidade. Isso precisa, porque daí essas unidades se cancelam, sobra só a unidade da temperatura, que também vai estar parceira com a unidade do coeficiente de dilatação. O importante é estar na mesma unidade. Eu vou converter em milímetros, tá bom? Mas se você quiser converter 5 metros em milímetros, vai dar na mesma, não tem problema, tá bom? Então é 10,2 milímetros é 10 elevado a menos 3 do metro, perfeito? 1010 a menos 3, ok? O exercício quer saber, pessoal, qual é o material. Ou seja, ele quer saber qual é o alfa, qual é o coeficiente... Desculpe. Qual é o coeficiente de dilatação linear. E vai dar para a gente saber, pessoal, por quê? Porque o alfa é calibrado para cada material. Cada material tem o seu, tá bom? Então, vamos substituir na equação da dilatação. Qual é a equação? ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes variação de temperatura. Essa é a equação da dilatação linear, que é a dilatação aí do cano. Perfeito? A gente vai substituir os valores e vai descobrir o alfa, vai comparar na tabelinha para ver qual é o material. Tá bom? Vamos fazer rapidinho aqui então. ΔL, 10,2, 10 a menos 3. Isso é igual o L0 que vale 5, o alfa que eu quero saber, vezes a variação de temperatura que é 120. Perfeito? Todos comigo? Substituindo os valores. Vamos lá então. 10,2 vezes 10 a menos 3, pessoal, eu vou deixar assim por enquanto. Tá bom? Deixa eu ver qual caminho vai ser melhor aqui, ó. Vamos deixar assim mesmo. 10,2. Deixa eu copiar ele aqui. 10,2, 10 a menos 3. Opa. Vamos digitar aqui. 10 a menos 3 é igual. Pessoal, multiplica aqui comigo. 5 vezes 120 dá 600. Ok? 600 vezes o coeficiente alfa. Para isolar, pessoal, o 600 que está multiplicando, você vai passar ele dividindo. Então, alfa é igual a 10,2, 10 a menos 3, dividido por 600. 600, pessoal, você pode deixar ele como 6 vezes 10 elevado ao quadrado. Ok? Porque daí, pessoal, a gente pode usar uma regrinha aqui de expoente, de divisão de potências de mesma base. Tá bom? Isso pode te ajudar. Deixa eu só colocar esse aqui arrumadinho. Pronto. Então, pessoal, faz a conta. Número faz dividido com número e potência você faz dividido com potência. Tá bom? Sempre assim. Então, acompanha aqui a minha ideia, pessoal. 10,2 dividido por 6, vamos fazer essa continha aqui, ó. 10,2 dividido por 6 é a mesma coisa que 102 dividido por 60, dá 1, sobra 42, 1,7, é isso? É 1,7, né? Pode fazer essa continha aí. Então, 1,7 é 10,2 dividido por 6. Deu um valor bem bonitinho. 10 a menos 3 dividido por 10 elevado a 2. Pessoal, divisão de potências de mesma base. Mantém a base e subtrai os expoentes. Então, o que você vai ter que fazer? Menos 3, que é o expoente de cima, menos 2, que é o expoente de baixo. Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Ok? Menos 3 com menos 2, menos 5. E a unidade desse cara é grau Celsius elevado a menos 1. Né? Essa é a unidade do coeficiente de dilatação. O mais importante, pessoal, é você perceber que não tem um valor desse jeitinho na tabela. Mas existe um muito próximo, né? Para ficar igual da tabela, você transforma o seu... Pessoal, 10 minutos, tá bom?
você transforma o seu 1,7 em 17. Do 1,7 para o 17, você aumentou o seu número, ok? Do 1,7 para o 17, você aumenta. Então, para compensar, o 10 a menos 5 você diminui para 10 elevado a menos 6. E o único valor que tem esse cara na tabela, 17, 10 a menos 6, é o cobre. Então, esse material, esse cano, é feito de cobre, alternativa A. Tá bom? Só ajustar na sua equação da dilatação, entender quem é quem. Tome cuidado com essa unidade que você precisa ajustar. Faça as continhas e arrume o seu expoente para ficar do jeito que o exercício te deu na tabela. Tá bom? 3 segundos para você tirar print. 3, 2, 1. Fechou. Beleza? Tranquilo. Vamos adiante aqui então. Ana Laura, sobre os trabalhos. Pessoal, fiquem sossegados por enquanto com relação a essa questão dos trabalhos. Nós vamos buscar formas de avaliar vocês quando o momento apropriado chegar. Como a educação remota à distância ela foi aprovada há pouco tempo pela secretaria, a gente está aguardando as novas orientações do governo, isso não tem nada a ver com a escola, do governo com relação a critérios de avaliação. Então, sejam provas ou trabalhos, quando o momento for chegar, a gente explica para vocês como vai funcionar. Nem que a gente avalie esses trabalhos que a gente já tinha passado, do vídeo e da experiência, quando a gente voltar, tá bom? Não tem problema. Mas, por enquanto, fiquem em stand-by com relação a isso, não se preocupem, tá bom? Rapidinho aqui, que eu acho que ficou uma pergunta do Biel para trás. Isso. O Biel só mandou no privado para mim, mas eu vou ler para todos aqui. Baseando-se na sua explicação de isolantes térmicos, exemplificar com o exercício 14 da 55. Vamos lá, então. Página 55, exercício 14, pessoal. Vamos lá. Realmente tem uma pegadinha, uma sacadinha, safadinha aqui, tá? Exercício 15 da página 55. Um cobertor no inverno é capaz de aquecer uma pessoa, pessoal, só se ele estiver ligado na tomada. Só se for um cobertor elétrico. Por quê? Porque ele é um isolante, ele não aquece. De fato, ele só isola, ele não permite que haja troca de calor entre você e o ambiente. Ele só aquece se ele for um cobertor elétrico ligado na tomada. Tá bom? De fato, tem uma pegadinha aí, porque a gente usa essa expressão no dia a dia, né? A gente fala desse jeito, mas a física diz que isso não está certo, tá bom? Então, esse exercício é a alternativa A, tá bom? Beleza, Biel? Tranquilo? Deixa eu ver se mais alguém aqui. A Lara mandou 23 da 60, vamos lá. Para a gente terminar, porque faltam 5 minutos. Essa videoaula, pessoal, ela está sendo gravada, eu vou subir depois no YouTube, você pode rever ela com calma, tá bom? Exercício 23 da página 60. Pessoal, esse exercício ele é muito bom, porque ele trata de dilatação volumétrica, ele vai precisar da questão daquela dilatação aparente, que eu mandei para vocês num vídeo lá, da videoaula gravada pelo professor lá da rede adventista, né? Que ele está gravando os vídeos gerais para todo mundo, tá? Vamos avaliar alguns itens. Se a gente não conseguir resolver todos, eu gravo para vocês um vídeo e também subo no Omniclass ou no YouTube para vocês avaliarem o passo a passo dele, porque ele também precisa de uma análise com mais calma. Ele parece bastante com o 27, porque, vamos explicar só a ideia. Quando você coloca um líquido dentro de um copo, de um recipiente, e aquece, os dois caras vão dilatar. Você vai dilatar tanto o líquido quanto o recipiente. Então, você precisa considerar como se fosse uma compensação, que a gente chama de dilatação aparente. Então, a dilatação do líquido, a dilatação real do líquido, vai ser o quê? A dilatação aparente, que é o quanto que o líquido entornou, né, saiu, derramou do recipiente, mais o quanto que o recipiente dilatou também, tá? Essa análise, pessoal, de dilatação volumétrica tem que se tomar um pouco de cuidado. São os exercícios mais difíceis que pode aparecer de dilatação, é quando tem dilatação aparente. Mais difícil que isso não tem, tá bom?
Vamos tentar esquematizar pelo menos o passo a passo aqui, tá? Vamos ler juntos. Eu estou no exercício 23 da página 60, tá joia? Federal de Alagoas. Um recipiente cúbico de zinco, ele deu o coeficiente de dilatação linear do zinco, 25·10⁻⁶. Ele tem lado 20 centímetros numa temperatura de 20 graus Celsius. Beleza. Nessa temperatura, ele é preenchido completamente. Grifa isso. Completamente. Preenchido completamente com mercúrio. Ele te deu o coeficiente de dilatação do mercúrio. O sistema é levado, pessoal, até a temperatura final de 120 graus Celsius. Ele quer saber o que é verdadeiro ou falso. Então, vamos do começo, né? Primeiro item. O coeficiente de dilatação da superfície lateral do cubo é tanto. Pessoal, você precisa lembrar, eu vou dar um share aqui de novo na minha tela. Para a gente esquematizar uma bagacinha aqui, ó. Isso. Exercício 23, página 60. Quando ele fala de dilatação superficial versus dilatação linear, tá? Porque perceba, o coeficiente que ele te deu lá no enunciado do zinco está escrito coeficiente de dilatação linear. E no primeiro item ele fala coeficiente da superfície. Na dilatação superficial, pessoal, o coeficiente que a gente usa, que a gente viu lá no slide, é o beta. É o beta. Lembra disso? E na dilatação linear, pessoal, o coeficiente que a gente usa é o alfa. Não, não quero equação, quero o símbolo. Volta. Isso. E a gente viu, pessoal, que existe uma relação entre esses coeficientes. Que o beta, está lá no seu slide. O beta é igual a 2 vezes alfa. Isso para qualquer material, tá bom, pessoal? É uma relação que você pode levar aí para sempre. Beta é igual a 2 alfa. Então, se você utilizar o alfa do enunciado 25·10⁻⁶ e multiplicar por 2, realmente vai dar 50·10⁻⁶, que é o coeficiente da superfície do lado do cubo, tá? Então, o primeiro item está certo, tá? Se você precisar em algum exercício do gama, que daí é o coeficiente da dilatação volumétrica, a gente viu isso também no slide, mas só para a gente refrescar aqui, ó, o gama. O gama, pessoal, ele vale 3 vezes o alfa, tá? É sempre assim. Como a superfície é base vezes altura, 1 mais 1, 2, 2 vezes a linear. Volumétrica, pessoal, é 3 dimensões, comprimento, largura e profundidade, né? Então, 3 dilatações lineares formam uma volumétrica. Essa relação de coeficientes é muito importante, porque às vezes ele pergunta um, às vezes ele pergunta outro. Essa brincadeira pode ser importante, tá bom? Pessoal, falta 1 minuto para terminar o vídeo. Eu vou tentar resolver o segundo item. Como não vai dar tempo, eu vou gravar um vídeo com a resolução do passo a passo. Subo no YouTube ainda hoje para você, tá? E o 27 que eu já gravei, eu vou subir agora para vocês terem acesso a essa resolução passo a passo, por serem exercícios muito importantes que usa a dilatação aparente, tá? Eu falo que falta 1 minuto porque é o tempo que a plataforma permite a gente usar, tá bom? Vamos tentar montar o item B aqui, ó. A dilatação apresentada pelo lado do cubo é de 20 centímetros. Se a dilatação é do lado, ele está falando de uma dilatação linear. Perfeito? É só o lado. Então, você vai usar a equação da dilatação linear. ΔL é igual a L0 vezes o alfa vezes a variação de temperatura. O que o exercício está perguntando é a dilatação, é o ΔL. ΔL é o quanto que o cara dilatou, tá? O L0 ele te deu, é 20 centímetros. O alfa ele te deu 25·10⁻⁶ e o ΔT é 100 graus Celsius, que é de 20 até 120. Faça a continha para ver se vai dar o valor que ele te deu. Vou corrigir o passo a passo deste exercício, vou gravar um vídeo e eu subo para vocês no YouTube, porque o nosso tempo já vai terminar, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma